Graça e paz. Graça e paz. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Aleluia, Santo, 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 Santo. Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Santo, Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem puder, por favor, escrever 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo 7, amém? Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7. Amém? Ontem lemos o capítulo 6. Amém? Aleluia, Jesus. Deus falou muito aos nossos corações, amém? Falamos das causas na igreja que devem ser resolvidas, né? Dentro da igreja, não levar as causas, né? Os problemas da igreja, entre os irmãos, para pessoas que estão fora, pessoas que não estão na palavra, amém? Não vão ter entendimento espiritual que nós temos, não vão ter a direção do Espírito Santo, amém? Então temos que ter cuidado e atenção. Amém. Aleluia. Eloi, Deus te abençoe. Obrigada. Deixa eu ler até esse versículo. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Amém? Aqui o primeiro versículo diz, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. E às vezes nós nos perguntamos o que é uma pessoa perversa, o que é, né? O que é ser perverso? Uma palavra muito usada, mas às vezes, com vários significados, amém? Então eu tirei alguns aqui e escrevi, né? Pessoa que se desvia daquilo que é considerado bom ou correto. Uma pessoa corrupta, viciosa ou viciada, malvado, traiçoeiro, em psicologia que apresenta um comportamento antissocial, irredutível e constitucional. Uma pessoa narcisista também é considerada uma pessoa perversa. Amém? Aleluia, Jesus. E depois vem Paulo dá a lista, né? Para além dos perversos são os imorais, os idólatras, amém? Essa palavra idólatra também eu tirei o significado de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser cultuar ou admirar exageradamente, que ama intensamente, prestar culto a imagens que representam divindade. E alguns exemplos é dinheiro, né? As pessoas também podem adorar, né? Prestar culto ou amar mais o dinheiro do que a Deus, os filhos, o marido ou a mulher, cantores ou figuras públicas, né? Que as pessoas até falam, meu ídolo é não sei o que, o meu ídolo é o fulano. Então, figuras públicas, né? Amém? Tudo isso são ídolos, líderes espirituais, objetos e etc. Então a lista pode ser bem extensa,
Então é tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus, tudo aquilo que a gente presta culto, presta uma reverência assim, fora do normal, vamos assim dizer. Então é considerado idolatria. Amém? Depois, as outras palavras são mais fáceis de perceber, né? Adúlteros, homossexuais, ativos ou passivos, ladrões, avarentos, né? Pessoas materialistas, alcoólatras, caluniadores, ou fofoqueiros, né? Trapaceiros, amém? Pessoas que vigarizam. Então estas pessoas não herdarão o reino de Deus, amém? E Paulo ainda diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, ou seja, a partir do momento que você vem para Cristo e você fazia essas coisas, eu fazia essas coisas, nós fazíamos, assim que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós já fomos lavados, amém? Já nos tornamos nova criatura, fomos santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito do nosso Deus que vai habitar dentro de nós, amém? Vai manter a nossa santificação, vai nos ajudando a largar esses pecados, amém? E garantindo assim a nossa salvação, o nosso lugar no céu, mas é preciso a gente deixar, amém? Não basta só aceitar Jesus e continuar a vida que tinha e já garantir, amém? Não é assim que funciona, é preciso deixar para manter a salvação, amém? Manter-se no caminho do Senhor. Amém? Estamos já dentro do nosso tempo. Podemos começar a leitura. Amém? Hoje vamos ler a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. Amém? Capítulo 7. Aleluia, Jesus. Deixa eu mudar só aqui o louvor. Aleluia, Jesus. Amém. Ai, ai, ai. Só muda o louvor e entra já uma publicidade. Misericórdia. Ai, agora vai. Amém. Capítulo 7 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom... Só um minuto. Antes de eu começar a leitura do capítulo 7, eu queria enfatizar algo no capítulo 6, que também é muito importante e a gente falou ontem. Não escrevi aqui no caderno, mas anotei aqui. No versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, ontem também falamos sobre isso, amém? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então precisamos de manter a casa do Espírito Santo em ordem, precisamos de manter a casa do Espírito Santo limpa, amém? Pura, né? E estamos em purificação sempre, amém? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, amém? Então isso é algo que eu não podia deixar de falar, de ressaltar, porque é muito importante. Às vezes nós não sabemos por que não devemos fazer certas coisas, né? Estamos a agir contra o nosso corpo, a fazer mal ao templo do Espírito Santo. Então por isso achei importante, né? E graças a Deus me lembrei desse pormenor de voltar a falar sobre isso. Então agora podemos começar a leitura do capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo, deixa só tentar entrar um pouco aqui nesse assunto para podermos entender o contexto. Paulo aqui diz que é bom que o homem não toque em mulher. Paulo foi solteiro, ele não casou, amém? Ele abriu mão de ter que se casar, né, do casamento, no caso, para se dedicar inteiramente a essa missão que Jesus, né, colocou nas mãos dele, que é levar o evangelho para os gentios, né, para as nações. Mas foi uma opção dele. Não foi Jesus que lhe disse: não podes casar ou coisa assim. Ele achou por bem, como ele ia viajar muito, né? Não ia parar num lugar só, ou seja, onde ele parasse ele não ficava também muito tempo, então ele achou por bem, né, não casar. Seria melhor, né, que ele ficasse solteiro e não tivesse filhos para não prejudicar o seu próprio casamento, amém? Então Paulo diz, seria bom que o homem não tocasse em mulher, seria bom, né, se pudesse, mas
Ele diz, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Amém? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Amém? Deveres conjugais, para quem é marido, quem é mulher sabe, né? Que dentro dos deveres temos um leque de coisas que devemos fazer. Amém? Maridos e mulheres. Não vou entrar muito nesse detalhe. No 4 diz, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, excepto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Amém? Aqui, Paulo aconselha a esposa e o esposo não estarem muito tempo, né, ausentes do ato sexual. Isso aqui, lembrando que Paulo está falando de mulheres, né, e maridos casados. Ou seja, o ato sexual é uma aliança entre homem e mulher. Amém? Nós lemos no capítulo de ontem que quando um homem se une a uma prostituta, ele se torna prostituto, vamos assim dizer, com ela. Ou seja, os pecados, né, de um passam para o outro. Espiritualmente falando, né, quem tem maturidade espiritual entende, né, que a aliança do ato sexual, para além da transferência de fluido, espiritualmente falando, transfere-se também os demônios, vamos assim dizer, né? Se alguém tiver fora do casamento, ou quando há adultério, coisa assim, então as pessoas que tiverem com problemas, né, espirituais, então passam esses problemas para o outro e assim e vice-versa. Amém? Então aqui Paulo diz, se a mulher ou o marido tiver que, né, se tiver que haver um tempo de ausência de sexo, vamos assim dizer, precisa de ser consensual, precisa de haver conversa, e isso pode ser para motivos de oração, amém? E depois ele diz, depois unam-se de novo para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Ou seja, ele aconselha que não seja um tempo muito longo para Satanás não entrar, não ter vantagem nisso. Mas aqui é um pormenor que Paulo escreve, que eu acho que é importante dizer. Ele diz, por não terem domínio próprio. Domínio próprio, ou seja, o domínio próprio é um fruto do Espírito. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, nós passamos a ter o fruto do Espírito. Diz o fruto, mas esse fruto é composto por 9 frutos. Vamos assim dizer, como se fosse uma fruta com 9 gomos. Uma laranja, por exemplo. Amém? É um fruto só, mas tem vários gomos. E dentro desses gomos, vamos assim dizer, existe o domínio próprio. Então, Satanás só entra quando não há domínio próprio. Ou seja, se alguém não tiver domínio próprio, vai cair em adultério. É isso que Paulo está a dizer, em outras palavras, amém? Se vocês ficarem muito tempo sem sexo, se vocês não tiverem conversa, não tiverem mútuo acordo, quem não tiver domínio próprio vai cair na tentação, amém? No versículo 6 diz assim, digo isso como concessão e não como mandamento. Ou seja, ele não está a dizer que é regra. Não está a dizer que é um mandamento. Não, Deus estipulou assim. Deus disse que se ficarem, o demônio vai entrar. Não é isso que Paulo diz. Amém? Ele diz, digo isso como concessão e não como mandamento. Ou seja, para ficar claro. Amém? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ou seja, Paulo volta a reforçar aqui o facto dele ter aberto, né, ter dito, abrido mão, ter se sacrificado, vamos assim dizer. Ele abriu mão do casamento, amém? Ele optou, isso acontece, há pessoas hoje em dia, né, que por exemplo querem se dedicar a Deus, né, durante um tempo, casou, né, tá tudo direito, e dizem, não vamos fazer filhos, por exemplo, em 2 anos, 3 anos, nesse tempo vamos trabalhar na obra, vamos trabalhar para Deus, vamos, né, aberto,
Obrigada. Então, então as pessoas abrem mão, né? As pessoas sacrificam certas coisas para trabalhar para Deus, para trabalhar para a obra do Senhor, para que a obra avance, amém? Mas são coisas que eu já tinha falado há umas lives atrás, que são acordos, são pactos, ou são coisas, né, que nós acertamos com o Senhor. Então isso vai como é que eu posso dizer, é individual, cada um vai encontrar, vamos assim dizer, aquilo que não vou abrir mão disso, não, eu não vou casar, por exemplo, até ter 30 anos, ou então existe isso até os dias de hoje, é algo que é lícito, nós podemos, o celibato, yeah. Então, no caso de Paulo, como ele ia ter que viajar muito, então fazia sentido e faz sentido ainda nos dias de hoje. Por exemplo, os missionários, né? São pessoas que vão fazer missões, como a própria palavra diz, e eles abrem mão do casamento por um determinado tempo. Então dizem, eu não vou casar ainda, eu vou trabalhar para a obra e pronto, e assim vai. No versículo 8 diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Ou seja, Paulo sabe que é natural, amém? O ser humano sente desejo, sente vontade, né? De estar com alguém. Então, ele disse, no meu caso, ou seja, ele como era solteiro, ele sabia qual era a posição que ele estava. Então, ele estava em condições de falar. Então ele disse, por mim, as pessoas ficavam solteiras, ficavam viúvas, né? Mas, para não ficar, ele tem sempre um mais. Então é bom nós entendermos isso. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo, amém? Para não pecar. Não, vou só arranjar um namorado, não, vou só arranjar uma namorada. Então não faz isso, pega a casa mesmo com a pessoa, né? Vê alguém, não, essa pessoa quer, né, construir uma vida ou dar continuidade, dependendo da idade, né? E é melhor casar. Então ele diz isso, que é para não cair no pecado, porque segundo a Bíblia, o casamento, o ato sexual fora do casamento é pecado. Então quem não é casado e vive com alguém ou namora com alguém e tem relações sexuais, então está em pecado. E nós já aprendemos que uma coisa é você pecar, outra coisa é viver em pecado. Isso o que acontece? Se Jesus voltar, nós aqui estamos aqui a fazer a live, vocês estão aí a ouvir ou estão a ler a Bíblia. Se de repente sopra a trombeta, começa aí a coisa, né? O som da trombeta começa, então já, Jesus está a voltar. Quem está em pecado vai ficar. Ai, meu Deus, eu sei que é um assunto um pouco como é que se diz? Sensível, né? Nós não queremos ouvir essas coisas, mas é a verdade, precisa de ser pregado, precisa de se ouvir. Alguém tem que falar, amém? E é bíblico. Então, se a trombeta soar, meu irmão, minha irmã, alguém vai ficar. Então, vamos nos consertar, amém? Vamos marcar já os casamentos. Não dá para viver assim, amém? Aleluia. Eu não sou casada, mulher. Então, marca já. De manhã, vamos ligar já lá pro Câncio, Kátia, que é para marcar marcar já o casamento. Ok? Para não ficar. Aleluia, Jesus. Então, no 10 diz assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Amém? Paulo fala sobre isso, mas existem algumas exceções, né? Por exemplo, o adultério é algo que dá legalidade, vamos assim dizer, né? Que é permitido o divórcio, amém? Quando alguém adultera, o outro tem direito de pedir o divórcio, amém? Então Deus vai entender, amém? Mas existem também por exemplo, violência doméstica, amém? Existem pessoas que vivem, né? Violência doméstica, não só física, mas como a psicológica, né? A emocional. Então, existem termos que tem que se levar em consideração, amém?
E depois é aquelas coisas, às vezes as mulheres estão numa relação assim, por exemplo, né? Porque também existe violência contra o homem, mas a maior parte dos casos as mulheres é que sofrem, né? Mas no caso de quando é mulher, por exemplo, né? As mulheres vão aguentando por causa dos filhos, não, só me separar, não sei o quê, então continua ali, às vezes mesmo para tentar consertar o próprio parceiro, mas vendo se a pessoa não tá se consertar, também não vai perder a vida, né? Por causa causa da pessoa, né? Causa. Então, Deus também não vai... Deus vê, amém? Deus não é só... Deus é justiça também, não é só amor. Também é justiça e é fogo consumidor. Então, precisamos de entender. No 12 diz assim: aos outros eu mesmo digo isto. Não, Senhor. Se um irmão... Ou seja, lembrando, e falemos mesmo bem, Paulo está a dizer que ele mesmo diz, não é o Senhor, ele está falando, não são palavras de Deus, são minhas palavras. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, né? E ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, aqui Paulo está a se referir a mulheres que são crentes, né? E lembrando, crentes, quando a gente está a falar crer em Deus, crer em Jesus, amém? Não, tem muitas outras crenças, mas nós estamos a falar da palavra do Senhor, então estamos a falar de crer em Jesus. Então Paulo diz, se a mulher é crente e o marido não é, a mulher que é crente santifica o marido. Por isso é a importância do casamento. Porque só numa aliança de casamento existe autoridade espiritual. Amém? Então, quando a mulher casa, quando um casal, vamos assim dizer, se une em casamento, está legal, está legalizado perante os homens, está legalizado perante as mulheres. Existe autoridade espiritual, ou seja, existe um selo, amém? Que o próprio Deus dá por causa dessa aliança. Então, é essa mulher que ora, essa mulher que crê, e o marido não crê, esse marido passa a ser santificado pelo fato dessa mulher estar aliançada com ele em casamento e ser uma mulher que busca o Senhor. Amém? E do mesmo jeito o homem, se o homem é que é crente e a mulher não é, por causa do casamento, ele tem autoridade espiritual sobre essa mulher. Ou seja, o fato dele estar andando nos caminhos do Senhor faz com que essa mulher se santifique. E desta maneira os filhos passam a ser santos também, ou seja, santificados. Por quê? Porque estão dentro da aliança do casamento, amém? Estão dentro da cobertura espiritual, vamos assim dizer, que é o sangue de Jesus, amém? Então, este é mais um motivo. Agora, quando há, né, como é que se diz? A união de facto, né? Quando as pessoas só estão juntas, vivem juntas, já não há isso. Se um é crente e o outro não é, então o crente não consegue santificar. Por quê? Porque não existe, como é que se diz? O contrato, né? A aliança, amém? Que é o casamento. Depois no 15 diz, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, se salvará seu marido. Ou você, marido, como sabe, se salvará sua mulher. Amém? Isso aqui, eu creio que Paulo aqui está a dizer que nós, apesar de nós santificarmos o nosso marido, ou o marido santificar a mulher, nós não temos como garantir a salvação do mesmo. Essa pessoa pode estar santificada de formas que tem, como é que eu posso dizer? Como se tivesse um escudo de proteção, mas não está salvo, porque a salvação é individual. Cada um de nós garante a sua salvação. Meu marido não pode contar com a minha oração. Não, minha mulher já orou hoje, então não vou orar. Não, ela já está a ler a Bíblia, eu não preciso ler a Bíblia, não preciso. Se ele pensa assim, ele vai para o inferno.
Amém? Do mesmo jeito eu também não posso ficar, não, meu marido já está a jejuar, está já a fazer jejum por nós dois, então eu posso comer à vontade e estou bem. Não, ele já orou, já foi à igreja, eu não preciso de ir, né? Tipo assim. E quer dizer, nós nos apoiamos no facto do nosso parceiro ou da nossa parceira estar a fazer as coisas, né? Estar a andar em santidade e nós acharmos, não, já estamos santos, né? Está todo mundo junto e misturado, então já estamos santificados. Não, nós temos que olhar para essa santificação que Paulo fala como um escudo, como uma barreira, como uma proteção para o próprio casamento e a busca da santidade, a busca pela palavra, pela conexão com Deus, pelo relacionamento com Deus individual para garantir cada um a sua salvação, porque não tem como eu garantir a salvação do meu marido, nem ele garantir a minha. Amém? Por isso Paulo diz, você mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo servo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Aqui quando Paulo fala em circuncisão, nós já entendemos que é aliança, né? Deus fez aliança com o povo judeu da circuncisão. Então eles passam a ser povo de Deus por causa da aliança da circuncisão. Então havia necessidade deles fazerem e ainda fazem até hoje, amém? Para estarem aliançados, é o que eles entendem, pronto, é o que Deus ordenou, mas com a vinda de Jesus isso já foi, ou seja, eu sinceramente falando, eu não consigo dizer assim, por causa de Jesus acabou a aliança com eles. O que eu entendo é que a partir da vinda de Jesus, abriu-se uma oportunidade, vamos assim dizer, para nós que não somos judeus termos a salvação, ou seja, nós temos salvação através de Jesus Cristo. Os judeus também têm salvação através de Jesus Cristo, mas o fato de fazer a circuncisão ou não, se ainda é algo que eles deviam fazer, então só Deus é que sabe. Talvez alguém que tenha mais entendimento dessa área possa falar, eu não posso entrar muito nesse detalhe, mas quando Paulo fala em circuncisão tem a ver com judeus e os não-judeus. Nós somos os incircuncisos, logo não precisamos de fazer a circuncisão para ter aliança com Deus. A nossa aliança com Deus está em Jesus, está no sangue de Jesus, amém? Então é aí que Paulo diz, a circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é, amém? Então não é por aí que nós vamos conseguir uma aliança ou fazer uma aliança ou estar com Deus, estar conectados com Deus através da circuncisão. Depois Paulo diz, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Aqui temos que ter muito cuidado e maturidade espiritual até para analisarmos e entendermos esse versículo, porque o que me dá a impressão a ler isso é que justifica muitas pessoas que dizem, Jesus te ama como você é, como você está, não precisa mudar. Tem pessoas que falam isso e pensam isso e ouvem isso e escrevem isso e depois partilham e acham que é bíblico, mas não, Jesus nos aceita como nós estamos, porque o estado muda. Agora, como você é, se a pessoa acha que tipo, não, eu já sou assim, já nasci assim, ninguém me troca, ninguém me muda, ninguém me dobra, eu já sou assim, então a pessoa não muda. Agora, como nós estamos em pecado, então nós precisamos de mudar, precisamos de nos transformar, amém? Então, para vir para Cristo, ou seja, a pessoa vem como está, mas não permanece como está, amém? Então aqui quando Paulo diz cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus, temos que entender que estávamos a falar da circuncisão e da incircuncisão. Logo, aí eu acredito sim, né, que quem tem a aliança da circuncisão continua a fazer a aliança, amém? E quem não tem a aliança da circuncisão, que somos nós,
salvos em Jesus, continuamos sem a circuncisão, amém? A menos que seja realmente por algum motivo estético, algum motivo de saúde, por querer, mas não pela aliança, amém? Que foi o principal, vamos assim dizer, a principal causa, o principal motivo, né, desse ato, vamos assim dizer. Então aí Paulo diz que é para nós permanecermos na condição que estamos, amém? Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Amém? Então aqui Paulo está a falar sobre escravidão, está a falar sobre, né, o escravo liberto, quem era escravo e foi chamado sendo escravo, que continua assim. Quem foi liberto, né, vai ser liberto em nome de Jesus. Amém? Então, aqui podemos entender de diversas formas. Por exemplo, existe a escravidão, né, aquela escravidão espiritual, vamos assim falar. As pessoas estavam numa religião, ou estavam fora de religião alguma e estavam sob o domínio de Satanás, por exemplo. Quando a pessoa vem para Jesus, essa pessoa foi comprada, amém? Todos nós, independentemente do nosso background, de onde a gente veio, independente das nossas crenças, amém? Nós fomos todos lavados, comprados com o sangue de Jesus. Então Paulo fala isso: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Ou seja, às vezes as pessoas ficam sob domínio de pessoas, amém? Até mesmo dentro de relações. Estamos aqui a falar de marido e mulher. Então existem pessoas que estão presas em relações, presas em coisas, né, situações, vamos assim dizer, de escravidão, dependência de homens. Dependência, quando Paulo fala de homens, não fala só homem, mas fala homem no sentido homem e mulher, né? Porque também existem homens presos nas garras de mulheres, vamos assim dizer. Então é para nós nos lembrarmos que nós fomos comprados com alto preço. Então nosso dono agora é Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus, ele passa a ser o teu dono, o teu Senhor. Não é à toa que nós chamamos Senhor Jesus, porque Senhor tem a ver com senhorio, com autoridade, ou seja, ele é o nosso dono, amém? Porque ele pagou o preço por nós. Mas também lembrando que é só para quem crê. Então, há dias ainda estava ouvindo um moço lá que foi para a internet dizer que não pediu para Jesus morrer por ele. Amém? Se você não pediu para Jesus morrer por ti, amém? Então ele não morreu por ti. Jesus só morreu para quem crê. Se eu creio que Jesus morreu por mim, então ele morreu por mim. Agora, se você não crê, não morreu. E tá tudo ok, tudo bem. Amém? É só para quem crê. Amém? Depois no 28 diz assim: quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Procure separar. Peraí, você, Paulo também. Ai, meu Deus. Você está casado, procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Ou seja, Paulo, que era uma pessoa que não era casada, estava a dar conselho nos casais. Mas eu entendo que ele estava a dar a perspectiva dele, e até sendo também uma pessoa idônea que também convivia com casados, amém? Então ele via de certa forma, dentro das pessoas com quem ele convivia, como é que era a dinâmica de ser casado e ter que viver certas coisas, amém? A vida de hoje não é um mar de rosas, né, como se diz, tem os seus desafios. Então o que ele está a dizer, quem está solteiro, né, que continue solteiro, ou seja, estar solteiro até ter certeza da pessoa certa, amém? Que às vezes sofre-se coisas que podiam ser evitadas, às vezes não está no tempo certo, vais casar, mas a pessoa tem tanta pressa. Não, a minha vizinha casou, a minha irmã também já casou, a minha prima também já casou, também quero casar. Mas cada um no seu tempo, às vezes era o tempo da outra e ainda não chegou o teu tempo. Então, ou seja,
temos que ler as palavras de Paulo e ser maduros realmente espirituais, que é para poder entender a perspectiva, né, de vários ângulos. Então, o que Paulo está dizendo? Incentivar as pessoas a não casarem. Não era isso, porque o casamento é uma instituição criada por Deus, amém? Então Deus é a favor do casamento. Logo Paulo sabe que casamento é algo bom, é algo de Deus, amém? Ele, quando fala isso, é no sentido de termos cuidado, para termos atenção, não temos pressa e sabemos entender, ouvir a voz do Espírito Santo, para quando chegar o momento certo a gente estar preparada, amém? E saber também, estar consciente de que podemos casar com a pessoa certa, podemos casar no momento certo, podemos estar com Deus, mas ainda assim vamos ter luta, vamos ter adversidades, vamos ter complicações e prontos. Então é nesse sentido que nós precisamos entender, amém? O que Paulo quer falar nas entrelinhas, nos conselhos dele, amém? No 29 diz assim: o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem. Vou parar aqui, que é para tentar explicar também, amém? Porque se essas palavras forem tiradas do contexto, se as palavras não forem bem analisadas, vai dar a impressão que Paulo não é de Deus, tipo assim, né? Tipo, tá falando o que é esse Paulo? Tá? Que conselhos são esses? Como é que o homem vai viver como se não tivesse esposa? Tipo assim, né? Então, o que Paulo está a explicar, antes dele começar a dar esses conselhos, ele disse: o que quero dizer é que o tempo é curto. Ele podia dizer, vivam como se não tivesse amanhã, vivem à vontade. Ele trouxe aqui um senso de responsabilidade, uma consciência de que realmente nós estamos nesse mundo, mas o tempo é curto. No tempo, quando nós lemos Gênesis e nós lemos, né, sobre os primeiros habitantes da Terra, vamos assim dizer, eles viviam 800 anos, viviam 700, 900 anos. Eu acho que foi... tem alguém lá que viveu 900 e tal, quase 1000 anos. Nós estamos a falar anos, não estamos a falar dias, meses, estamos a falar anos. Essas pessoas viveram muitos anos. Desde Noé, desde o dilúvio, Deus encurtou o tempo do ser humano. Então, o ser humano deixou de viver 900 anos, 800 anos, 700 anos para viver 120. Amém? Então, vamos analisar como foi encurtado o tempo. Por que Deus fez isso? Porque ele estava a ver que a maldade na terra estava a crescer de forma sobrenatural. Então, havia necessidade de encurtar a idade do ser humano para... Eu creio que foi mesmo misericórdia, porque se nós nem temos certeza se vamos viver até 100 anos, já estamos a viver tipo, não, deixa eu viver, deixa eu ser jovem, fazer, curtir, pecar à vontade. Depois quando eu tiver lá quando eu casar eu vou me converter. Mas mesmo assim, não, deixa eu quando tiver uns 60, 70, quando eu tiver quase a morrer, aí mesmo vou começar a ler bem a Bíblia. Então a pessoa tem essa coisa de deixar para depois. Imagina se nós vivêssemos ainda 800 anos. 900 anos, quando é que a gente ia se consertar com Deus? Quando é que nós íamos pegar e dizer, não, peraí, nós temos que ter o senso de urgência. E é isso que Paulo traz aqui nas primeiras palavras desse versículo. Ele diz, o que quero dizer é que o tempo é curto. Então, nós temos em média 120 anos, mas quantos de nós conhecem pessoas que morreram jovens, crianças, adultos jovens? Amém? Então é isso que ele quer, que ele está a trazer. Então temos que ler a Bíblia com cuidado, atenção, e entender tudo, não entender só aquilo que nos convém e descartar o que não nos convém. Nessa parte não me diz respeito. Amém? Depois ele diz, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Por que isso?
para trazer a mesma responsabilidade ao homem, né, que tem esposa, de que o tempo é curto, a vida é curta, então vive como se não tivesse esposa, ou seja, como se não tivesse uma mulher, por exemplo, que ora por ti. Então você tem que correr atrás, você precisa de se alimentar, você tem que entender, tipo, o meu tempo é pouco aqui na terra, eu preciso de me agarrar a Deus, de me apegar à palavra, para eu ser salvo, amém? E para minha família também ser salva. Por quê? Porque a partir do momento que eu, sendo o homem, né, sendo o sacerdote do lar, dá o exemplo, faz com que o exemplo arrasta, né? Assim que se diz, o exemplo arrasta. Então o filho vai ver o pai a ser sacerdote, a ler a Bíblia, a estar em comunhão com Deus, a estar em conexão com o Senhor, amém? A mulher vai fazer a mesma coisa. Então, é nesse sentido, o tempo é curto, vivam como se não tivessem esposa, é nesse sentido. Não comecem a dar importância a coisas que não têm tanta importância assim. O foco é Jesus, o foco é olhar, amém? E o resto vai, a palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino dos céus, né, e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. E nós temos a tendência de primeiro ir procurar as demais coisas e depois, como quem diz, procura primeiro as demais coisas, depois o reino de Deus vai te ser acrescentado. Enquanto é o contrário, é buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então precisamos de trazer isso, amém? Depois ele fala, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, ou seja, vou chorar, vou ficar triste, mas tem que ser curto, porque o tempo está curto, eu não posso viver triste a minha vida toda, eu não posso viver, ai meu Deus, o fulano mesmo quando me deixou, ai, sofri tanto, e estou a sofrer até hoje, o fulano que, ai, tá vendo? E perdi aquele emprego, ai meu Deus, se eu tivesse ainda a trabalhar ali. Então nós estamos a perder tempo, amém? Com coisas que são passageiras, a vida é curta, amém? Depois Paulo diz, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Tudo está a passar. E nós que temos filhos, nós estamos a ver como é que as crianças estão a crescer rápido. Filho que nasceu o mês passado já tem 2 anos, 5 anos, e tipo, as coisas estão assim muito rápidas. E Paulo já alerta sobre isso, amém? Depois no 32 ele diz, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Ou seja, Paulo a falar, o homem que não é casado, ou seja, aquele que se foca na palavra, né? Aquele homem que quer buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e vai esperar que Deus vai lhe adicionar a mulher, vai lhe adicionar a casa, o trabalho, ou seja, as demais coisas, amém? Então esse homem se foca em agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, ou seja, as distrações. Estamos a falar de distrações, amém? Não, mas ela está a dizer que casar é distração. Não é isso, estamos a entender o contexto, amém? O contexto que ele quer dizer aqui é que quando a pessoa é solteira e se dedica ao Senhor para no tempo certo casar, vai ter uma estrutura, vai ter uma base mais fortalecida para continuar com esse casamento e conseguir que seja um casamento feliz, amém? Do que comparando, por exemplo, com um homem que é casado e só quer se preocupar, e como é que eu vou fazer? Tá no trabalho, por exemplo, ao invés de trabalhar, o que eu vou comprar para ela? O que eu vou falar? Tipo assim, em vez de estar em espírito de oração, por exemplo, pensar na mulher é errado, não é errado, mas o foco é Jesus, amém? Tem que ter tempo de pensar na mulher, tem que ter tempo de pensar nos filhos, pensar nos problemas, tudo tem tempo, mas o que Paulo está a enfatizar aqui é não perdermos o foco. O nosso foco, a nossa vida está em Cristo, amém? Então é o conhecer, porque se nós não soubermos o que a palavra de Deus diz, nós não vamos viver a plenitude, não vamos saber o que é felicidade, o que é ter e valorizar até aquilo que temos, amém? Então precisamos de olhar com os olhos de Cristo, amém? E está, peraí.
Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupem-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Amém? Acho que não preciso de repetir tudo aquilo que eu já tinha repetido. Falei de homem e de mulher e aqui Paulo fala também. Amém? No 36 diz: se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem. Ou seja, Paulo não está obrigando, não tem que casar, são obrigados, não. Encontrou a mulher, né? Ele fala de virgens para enfatizar que a necessidade, né, de casar virgem, casar puro, amém? Então ele diz: se a mulher encontrou o homem, ou seja, a mulher virgem encontrou o homem para casar, mas ainda não está plena, né? Ainda não tem certeza, ainda não chegou o momento certo, então mantenha-se assim. O que nós precisamos de entender é que Paulo, em momento algum, e ele ainda diz, eu não falo isso como restrição. Eu não estou a vos dizer para não casarem. Eu não estou a dizer que, não, já encontraste o teu noivo, não casa. Que todos têm que viver como eu. Ele enfatizou isso. Ele não está a dar regras. Ele só está a aconselhar para respeitarem o tempo. Já encontrei, mas ainda não estou a sentir que é o momento. Então, o que Paulo está a dizer é, espera. Não tenha pressa. O homem também já encontrou a sua virgem. Espera. O coração não está em paz. Espera. Eu já vi casamentos, né? Já vi pessoas que estavam ali já com a noiva. Não, vou casar. Mas depois disse, não, já não acho que é a pessoa certa. Porque esteve ali a orar e viu que não é a pessoa certa. Amém? Conversaram, chegaram. Tem sempre alguém que vai sofrer na relação. Mas às vezes a pessoa olha assim como tipo, mas essa pessoa é insensível. Como é que vai deixar a noiva? Às vezes já com a data marcada. Mas temos que entender que às vezes é um livramento. Às vezes não era mesmo a pessoa certa para ele ou para ela. Amém? Então se nós começamos a olhar com olhos espirituais, vamos entender que às vezes existem livramentos. Amém? E vê lá, é melhor se desfazer o noivado do que depois casarem e dar problema. Mas quando eu falo problema, não é os problemazinhos de casal, é coisas mesmo graves, amém? E depois ser o que é, né? Então é preferível ter essa atenção e Paulo enfatiza muito sobre isso, amém? No 39 diz, assim aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contando que ele pertença ao Senhor, amém? Então, quem é viúva tá livre para casar, segundo Paulo, contando que esse novo marido, a nova pessoa, pertence ao Senhor. Então, né, Paulo aqui, essa carta, lembrando que essa carta, né, que ele mandou para o povo de Corinto, ele está mandando para crentes. Ele não está mandando para pessoas que estão no mundo. Então, ele está falando para crentes. Então, se você é crente, está nos caminhos do Senhor, então você tem que arranjar alguém que está no caminho do Senhor. Amém? Depois no 40 diz, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Ou seja, Paulo está a aconselhar como ele é solteiro, não arranjou mulher. Então agora também está a dizer, na minha opinião, a viúva devia ficar como está. Mas, então, a viúva faz né, a vontade do Senhor. Amém? Ele deu a opinião dele. Mas ele falou, é só a opinião dele, não está a dar regras nem restrições. Então temos que entender que ele falou assim e falou bem. Amém? E aqui terminamos a leitura do capítulo 7, que foi bem extenso. Oh, meu Deus, mas é bênção, amém? Muito conhecimento, muitas chaves. Aleluia, Jesus. Amém. Aqui encerramos a leitura do capítulo 7. Amanhã vamos dar continuidade.
no mesmo horário, às 20 horas. Amém? Se Jesus quiser, se Deus quiser e Jesus não voltar. Então, eu te convido a fechar os olhos. Vamos orar para encerrar a live. Amém? Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Aleluia, Jesus. Amém. Se não, eu te convido a fechar os olhos quem puder. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela presença, meu Pai, deste irmão, desta irmã aqui presente, Senhor. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pela casa dele, Senhor. Porque eu creio, meu Pai, que independentemente de estar uma, duas pessoas, meu Pai, eu creio que a casa, meu Pai, ouvir a Tua palavra, são mais vidas a serem alcançadas, Senhor. Então, para honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor, eu te peço que a Tua presença, meu Pai, invada esse ambiente agora, Pai Santo. Se for na sala, meu Pai, se for nos quartos, meu Pai, invada, meu Pai, todo o ambiente, toda a casa, meu Pai. Que essa pessoa possa sentir o Teu Santo Espírito, meu Pai, mas não apenas ela que está na live, que está a assistir, que está conectada, mas todas as pessoas presentes nessa casa, meu Pai, possam ser alcançadas, meu Pai, pelo Teu amor, pela Tua presença, Senhor, pelo Teu sobrenatural, Pai amado. Que essas pessoas, meu Pai, possam ser alcançadas, meu Pai, de formas a sentirem algo especial nessa hora, Senhor. A sentirem, Pai Santo, algo que nunca sentiram, meu Pai, e que entendam que és Tu, Senhor, a agir, a se manifestar na vida delas, Pai Santo. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que cada pessoa nessa casa, meu Pai, possa ter os olhos abertos, possa ter todos os sentidos, meu Pai, espirituais abertos, meu Pai. Que essa pessoa possa estar sensível, meu Pai, ao Teu Santo Espírito, meu Pai, para entender, meu Pai, que Tu, Senhor, és o caminho, és a verdade e és a vida, Pai Santo. Oh, Pai amado, que o Senhor entre com conserto, meu Pai. Que o Senhor, Pai Santo, entre com restauração, meu Pai. Que o Senhor, Pai Santo, entre com providência, Senhor, nessa casa, nessa hora, Pai Santo. Que o Senhor, Pai Santo, entre com a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, Pai amado. Arranca, meu Pai, dessa casa, meu Pai, tudo aquilo que não professa o Teu nome, meu Pai. Todo espírito maligno, meu Pai, que entra, que estiver, Pai Santo, nessa casa, meu Pai, escondido debaixo das camas, meu Pai, escondido em armários, meu Pai, aonde tiver, meu Pai, com o Teu anjo, meu Pai, com o Teu arcanjo de guerra, Pai Santo, com a espada de fogo, passe, quebre, meu Pai, e anule cada manifestação satânica, meu Pai, todo plano, meu Pai, contra a vida, contra a família, contra esse lar, Senhor. Em nome de Jesus, quebra todas as correntes, meu Pai, corta todo o fio de prata, meu Pai, que liga, meu Pai, essa família ao reino das trevas, meu Pai, ou que faça, ou que alguém, meu Pai, tente entrar nessa casa. Então, meu Pai, anula, meu Pai, desfaça, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço que nesse momento, Pai Santo, passa, meu Pai, nos umbrais das portas, passa nos umbrais das janelas, Pai Santo, com o sangue da nova e eterna aliança, meu Pai, e sele, meu Pai, essa casa, meu Pai, desde a porta da entrada à porta da saída, Pai Santo, com Teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Pai Santo. E eu declaro, meu Pai, que essa casa pertence a Ti. Eu declaro, Pai Santo, que essa família Te servirá. Eu declaro, meu Pai, que essas pessoas serão flechas na Tua mão, meu Pai, para alcançar mais almas para o Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, meu Pai. E eu te peço já agora, Pai amado, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor coloque agora, meu Pai, a cada um de nós aqui presente, meu Pai, e a todas as pessoas, meu Pai, dentro desses lares, que o Senhor nos revista com a Tua armadura, Senhor, que o Senhor coloque um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, um novo escudo da fé, uma nova espada do Espírito e novas botas do Evangelho da paz. Senhor, que essa armadura seja revestida, meu Pai, com Teu sangue, Pai Santo, e que nenhum contra-ataque,
nenhum ataque maligno, meu Pai, seja na nossa mente, seja na nossa saúde, seja contra a nossa vida, nossa família, nossa casa, seja anulada em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Pai, na certeza, Pai Santo, de que a Tua palavra se cumprirá, Senhor. Pois o que ligamos aqui na terra, Senhor, está ligado no céu. E assim eu creio, Senhor. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor que preparou esse dia, essa noite para nós. Amém? Louvado seja o Senhor pela tua vida, pela tua casa, tua família, o teu casamento. Se não é casado, vai casar em nome de Jesus. Eu declaro casamentos felizes, abençoados, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Assim encerramos a nossa live e amanhã estaremos juntos, se Jesus não voltar. Amém? Aleluia. Fiquem todos na paz de Cristo. Um beijo. Fiquem com Deus.